Na primeira parte da aula sobre fluxo de projetos e circuito integrado, a gente vai ver as três possibilidades então de projeto, que é o projeto full custom, completamente customizado, baseado em propriedade intelectual ou baseado em algo que a gente chamou de gate array, que são dispositivos programáveis, mas que implementam hardware de fato. No contexto geral, falando de método de projeto, a gente pode falar sobre dois tipos de elaboração de projetos, que são, do ponto de vista de fabricação mesmo, a gente tem as empresas que a gente viu desde o início da disciplina e que a gente chama de foundries, no singular, uma foundry, no plural foundries, que são aqueles fabricantes de semicondutores de fato. Esses aqui são aqueles nomes grandes lá que eu comentei com vocês, aqueles nomes que estavam por trás daquela crise de fornecimento de semicondutores lá, TSMC, XFAB, o próprio Ceitec em Porto Alegre, o MC, vários outros fabricantes aí internacionais, mas que exigem um grande investimento, porque elas têm processos de fabricação, segredo industrial por trás dele, capacidade de fabricação com aquelas unidades subnanométricas lá. E são aqueles ambientes de sala limpa, tudo isso, ambientes de produção. E existem os projetos ou as instituições que são fabless. Exatamente porque less tem, então, sem uma fábrica. Isso aqui existem centenas ou milhares de escritórios e projetos de circuito integrados que se consegue contratar mundo afora. Tem, inclusive, grandes fabricantes que a gente conhece aí, marcas reconhecidas e que têm escritórios e projetos de circuito integrados e nunca fabricaram o próprio circuito. Eles subcontratam foundries para fazer, implementar os projetos deles. Qual a vantagem de um e de outro? Uma foundry, ela também tem equipes de desenvolvimento muitas vezes, ela consegue garantir que o processo dela vai estar sempre em desenvolvimento, o processo dela vai ser sempre executado e ela não depende de ninguém mais externo. Mas os escritórios e entidades de projeto tipo Fabless, elas podem escolher diversas tecnologias diferentes para trabalhar, das diversas outras foundries. Então elas têm uma gama muito mais larga de aplicações que elas podem desenvolver, porque afinal elas terceirizam a produção. E elas não precisam se preocupar com ter todo aquele ambiente de produção, aquelas máquinas, tudo isso completo. Então, por elas terem essa liberdade de escolher diferentes tecnologias, uma tecnologia mais adequada para implementar circuitos de radiofrequência, outra para circuitos digitais, outra tem memória não volátil, outra não tem, outra tem dispositivos de alta tensão, como a gente viu naquela folha de dados daquela tecnologia da XFAB, num certo momento lá. Uma entidade, então, que é fabless, ela pode escolher diferentes foundries. Mas ela fica um pouquinho presa por essa questão aí política, estratégica, de que daqui a pouco ela não pode mais importar de determinada foundry, daqui a pouco tem um bloqueio político aí, como está acontecendo nessa crise da China aí, daqui a pouco certo fabricante não pode vender para certo país depois, e elas podem ficar nesse meio aí, então tem um pouquinho de insegurança. Mas, em geral, as foundries, que são as empresas que fazem a fabricação mesmo, elas não concorrem comercialmente com os escritórios fabless que são os clientes delas. Então você não vai encontrar um circuito integrado que tem marcação em cima lá XFAB, ou que tem a marcação em cima TSMC. Os circuitos integrados que a gente compra comercialmente geralmente tem a marca da empresa que pagou o desenvolvimento, Texas Instruments, esse monte de fabricante que a gente tem por aí disponível comercialmente, mas eles são geralmente fabless, eles mandam fabricar em outro lugar. Então, os nomes comerciais que a gente tem, os fabricantes comerciais que chegam na nossa mão, geralmente são os nomes dos fabless que projetaram. Alguns deles, eventualmente, têm as duas coisas. Tem toda a etapa de projeto, tem a marca comercial, tudo isso, e que também tem um tipo de fabricação. Exemplo, Texas Instruments, que você conhece por instrumentação diversa aí, osciloscópios, multímetros e tudo mais, e vários tipos de equipamentos também, eles têm circuitos super específicos para algumas aplicações, como acho, conversores AD de alta frequência, radiofrequência, coisa assim, que são tão específicos deles e que ninguém mais usa, que eles desenvolvem os próprios circuitos integrados e fabricam os próprios circuitos integrados, porque eles se mantêm na ponta e têm as melhores soluções do mercado. Voltando na aula anterior, eles conseguem manter o segredo industrial por meio de fabricação de hardware e eles não vendem esse hardware que eles fabricam para outros, então eles conseguem manter a concorrência um pouco afastada, porque dificilmente alguém vai conseguir projetar um circuito integrado tão bom quanto o deles, ou isso vai custar muito caro.
Tá aí uma questão de motivação para eles fazerem um circuito integrado próprio. Então, uma das três opções para fabricar isso daí, para fabricar esse circuito integrado, quando a gente já provou que realmente a gente vai decidir por fazer um circuito integrado. Um projeto full custom é aquele projeto que vai ser feito completamente, realmente do zero. Exemplos, vamos fazer um amplificador operacional com determinada característica, eu vou ter que fazer ele completamente customizado. Eu vou dimensionar cada transistor, eu vou dimensionar as malhas lá de polarização, que a gente viu que tem uma polarização constante, dimensionar o par diferencial, espelho de corrente, tudo isso. Ou daqui a pouco eu tenho uma especificação muito crítica, como circuitos tolerantes à radiação. Circuitos tolerantes à radiação até desenham os transistores com formato diferente, não são aqueles, o gate não é retangular, para vocês terem uma ideia, tem um monte de coisas diferentes, então os transistores têm um gate circular ou outros formatos. Não vai ter alguém fornecendo células tão específicas, assim, formatos tão específicos, então a gente vai fazer completamente customizado, desenhar as camadas e layout lá bem manualmente. Eu vou dimensionar de fato os dispositivos elétricos, como a gente viu no início, quando a gente começou a falar dos MOSFETs, dos resistores, capacitores lá, um a um. O controle é de baixo nível e eu vou elaborar desde a especificação até passar todas as etapas de simulação e verificação que a gente vai falar mais adiante, até o design do layout de fato e gerar aquelas vistas para fabricar ele lá. Equivalente lá com fabricação de PCB, desenhar as trilhas, tudo isso, mas um circuito integrado. Vocês podem imaginar que isso aqui ele vai ficar muito mais dependendo do grupo que está fazendo o projeto, e porque tudo que é feito ali é elaborado por eles, e não vai ter ninguém mais envolvido, não vai ter acordo comercial, mais nada em volta aí, porque afinal ele é dono da propriedade intelectual de todo aquele circuito, mas o tempo de desenvolvimento e o conhecimento e ferramentas de projeto, tudo isso vai ser muito maior, porque a gente está lidando com coisas de muito mais baixo nível, tem que ter muito mais cuidado ao desenvolver, porque afinal a gente não pega peças prontas, a gente vai montando tudo muito customizado. Por outro lado, esse projeto full custom, a gente vai conseguir chegar a soluções muito mais adequadas, muito mais específicas, maximizar questões como maximizar menor energia possível consumida ou maior frequência de operação, tudo isso é possível em um projeto full custom, totalmente customizado. A outra abordagem possível é uma coisa que começa parecido com Lego, e que eu falei que eu teria esse diagrama de blocos de novo aqui embaixo, que tem vários bloquinhos montados, o que se chama IP-based. IP vem de Intellectual Property, que é a propriedade intelectual. Isso se aplica tanto para sistemas analógicos, quanto digital, quanto sistemas mistos até mesmo. E nesse caso, baseado em propriedade intelectual, em contraste com o nosso desenvolvimento de sistemas eletrônicos normalmente, em que a gente compra componentes discretos fabricados, quando eu vou para o lado do projeto de um circuito integrado, esse projeto baseado em propriedade intelectual de terceiros, a gente vai comprar vistas de projeto de terceiros. Que pode ser, a gente pode comprar o layout pronto de uma certa parte do circuito toda, eu vou só botar o layout lá, conectar com o meu circuito e ele vai funcionar. Eu posso comprar talvez a descrição de hardware, que a gente vai ver, que é uma descrição de alto nível, mas que já foi verificada, já foi validada e funciona. Como num exemplo, uma vez eu sei que uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que trabalha com desenvolvimento de microeletrônica comprou um microprocessador inteiro. Só que eles não compraram um microprocessador a nível de layout, eles compraram a nível de uma descrição de alto nível, que a gente vai ver linguagens de descrição de hardware lá. E depois, isso acelerou um monte de desenvolvimento do projeto, eles só fizeram a ciência lógica e implementaram o layout deles aí. Mas eles compraram a propriedade intelectual de uma parte do hardware pronta, já estava validada, já estava funcionando, eles só fizeram as etapas seguintes desse processo. Então, as partes adquiridas, eu ressalto aqui, elas não são hardware pronto. Eu não vou pegar o hardware pronto e montar. Eu não vou comprar um pedaço de silício com aquilo construído. Esse projeto baseado em propriedade intelectual, eu vou comprar parte do projeto feito. E... Tá, mas vou ter que mandar projetar aquela parte, então? Eu vou precisar no meu sistema de um amplificador de entrada, um conversor AD, um conversor DA, uma memória, um oscilador, blá blá blá, um monte de outras partes. Eu vou pedir para vários outros projetistas que são fabless fazer esses blocos? Normalmente não, tipo, tu pega e compra as partes mais importantes, que são tipo, impossíveis de fazer, quase, tipo, se tu não tiver um grupo bem específico, daí tu pega e faz o resto, com o teu grupo ali de engenheiros, normalmente.
Que é Tá, mais tranquilo e já sabem mas fabricar. a minha pergunta, tu acha que eu vou contratar outras empresas para desenvolver partes disso aí? Essas propriedades intelectuais? Ou tu acha que eles elaboram esses blocos de propriedade intelectual genéricos e deixam na prateleira esperando lá alguém querer comprar? Ah, esse projeto, cara, não tem por que tu deixar um grupo de engenheiros parado, velho. Sempre vai Beleza. estar, tipo, rodando. É tipo ali, tu tem 10 pessoas, tem 10 etapas do projeto, tem 10 pessoas. Cada uma vai ser especializada numa etapa e vai, tipo, rodando sempre. Não pode deixar o pessoal parado. Perfeito. Esse aí é realmente o ponto. Tem escritórios de projetos que são fabless, que não têm a fabricação, mas eles estão continuamente produzindo blocos de propriedade intelectual de blocos usuais. Um oscilador, um misturador para alta frequência, um conversor digital analógico, analógico digital, um bloco de referência de tensão, referência de corrente, eles são usados em vários projetos diferentes. Então, eles escolhem tecnologias que são comumente usadas em alguns tipos de processo. E eles vão lá e desenvolvem esses blocos genéricos, usuais, e desenvolvem bem, com uma boa qualidade. Verificam, às vezes eles mandam fabricar uma rodada de prototipação e testam realmente, caracterizam que aquele bloco deles funciona muito bem. Aí vem o Lucas lá, que vai querer fazer um microcontrolador, o Lucas vai querer usar tal tecnologia. Ele procura várias empresas projetistas aí que produzem blocos de propriedade intelectual compatíveis com aquela tecnologia que o Lucas decidiu que vai usar. E aí ele pode comprar um conversor AD de uma empresa, comprar uma memória de outra, comprar umas células lógicas de outra, otimizadas para consumo de energia, otimizadas para velocidade de operação, comprar vários blocos e ir juntando no sistema dele. Custaria provavelmente muito mais caro para o Lucas ter que desenvolver cada bloco, validar que ele funcionou bem, prototipar e aí montar o microprocessador inteiro do Lucas, o microcontrolador inteiro para funcionar. Então é muito mais barato o desenvolvimento para alguém que está desenvolvendo um sistema mais complexo, comprar a propriedade intelectual dos vários blocos e montar, e só fazer a lógica no meio que agrega a funcionalidade principal que ele quer do sistema dele. Daqui a pouco o Lucas foi lá e desenvolveu realmente a arquitetura do microprocessador e juntou blocos em volta pronto. Daqui a pouco o Lucas comprou até o microprocessador pronto e juntou só alguns periféricos customizados para a aplicação dele. Mas ele pode adquirir propriedade intelectual pronta aí. E a montagem dessas partes vai ser no momento do projeto. A gente vai ver depois que essa montagem pode ser na hora de fazer a síntese lógica lá com a descrição de hardware de alto nível, a montagem pode ser lá no ponto de vista do layout, que eu já pego o layout prontinho, só deixo um espaço guardado lá, e na hora que estiver praticamente pronto o meu projeto, eu largo o layout pronto deles lá dentro, conecto os pinos e sai funcionando. Então, esse método de projeto IP-based vai acelerar muito mais o desenvolvimento. Pode ser que exija um aparente investimento inicial mais alto, mas o fato dos blocos já estarem validados e funcionando nos facilita várias etapas e rodadas de prototipação, por exemplo. E a montagem, então, é feita a partir de partes existentes, partes prontas, compradas, licenciadas de terceiros, né? E cada uma delas foi projetada separadamente e vão ser unir ali na etapa do projeto. A gente consegue ver mais ou menos esse fluxo do projeto por meio desse diagrama aqui, em que a gente parte de especificação do sistema, aqui em cima, define a arquitetura do sistema e antes de começar a fazer a lógica e implementar tudo, a gente passa por uma seleção das propriedades intelectuais existentes já. A gente pode consultar uma biblioteca de propriedades intelectuais, que seriam uma grande quantidade de dispositivos lá que os fabricantes têm. A gente consegue consultar diferentes escritórios de projeto e ver termos de licenciamento, custos envolvidos, tudo isso. E aí selecionar e incluir eles dentro do nosso sistema, junto com talvez com alguma lógica customizada nossa, mas uma menor parte. E aí fazer a verificação funcional se todo mundo opera junto e depois disso partir para outras etapas de processo, layout mesmo e Essa verificação ali é feita como? verificação é sempre voltada para conferir funcionalidades ainda na etapa de projeto. Não é fabricar e testar. Tá? Verificação não é teste. É muito diferente uma coisa da outra. Verificação tem a ver com uma etapa de projeto em que geralmente se simula, e aqui fala modelos comportamentais. Não precisa ser um modelo SPICE, não precisa simular cada transistor. Eu posso ter modelos de alto nível de como as coisas se comportam e simular eles. Tipo, tem um modelo ali que faz, tipo, vai demorar mais essa porta do que essa. Tipo, para fazer o projeto, essa porta deveria ser mais rápida. Então a gente vai ter que querer programar essa porta para que ela seja mais rápida que a outra sempre, isso?
Por exemplo, Isso esses aí. pequenos detalhes. Isso aí, no momento do projeto e no momento de seleção das bibliotecas aqui, eu não vou querer saber o tamanho de cada transistor. Eu vou ter tabelas prontas de bibliotecas de informações dizendo, olha, essa célula tem tal atraso entre a entrada e a saída. Lembra o atraso que a gente calculou lá na parte quando a gente fez as células lógicas? Tem tal tempo de subida e tal tempo de descida. Então você escolhe por essas informações. Não quero nem saber quantos transistores tem lá dentro. Não me interessa. Eu quero saber o atraso entre a entrada e a saída, eu quero saber o consumo de energia que ela vai ter. É isso aí. Essa escolha não é baseada em olhar lá, escovar e determinar o tamanho do gate, detalhezinhos assim. A escolha é feita a partir de métricas de mais alto nível. É muito mais rápido a projeto baseado nisso, né? E a verificação vai passar por isso aí. Tanto uma simulação comportamental, ou essa análise de atrasos, tudo isso, que é uma verificação formal de temporização, por exemplo. E aqui dentro, o fluxo de projeto de uma propriedade intelectual, no caso analógica aqui, ela tem um fluxo de projeto parecido com o fluxo de projeto full custom, como a gente vai ver em detalhes lá em cima, que ele também parte de uma especificação, determinação da topologia do circuito, dimensionamento dos transistores, layout e simulação dos transistores de uma forma simplificada. Mas cada um dos blocos pequenos de propriedade intelectual passou por uma espécie de projeto full custom. Ele foi projetado do zero, com toda aquela complexidade do projeto full custom que a gente viu antes lá. Mas tudo isso já foi feito, então na hora de fazer um projeto maior, acelera muito esse desenvolvimento e já se passa para uma etapa seguinte muito mais rápido. Como eu comentei com vocês que eu mostrei esse bloco é aquele exemplo de um SoC que usa um processador Cortex aqui da ARM, e ele tem muito cara de ter sido feito nesse modelo aí, principalmente porque eu sei que a ARM vende os processadores como propriedade intelectual. E mais do que agregar a propriedade intelectual do hardware, olha que interessante. Você pode comprar um processador da ARM que não é, uau, aquele melhor de tudo, que tem um set de instruções super desenvolvido, pipeline, múltiplos threads, pode ser que não seja tudo aquilo. Mas a ARM já fornece o compilador e já fornece debugger, tudo isso pronto para o processador dela. Então, tu já vai ter, depois de fabricado o circuito, toda uma estrutura de suporte via software pronta, que já vem junta, vamos dizer, quase de graça, com a compra do IP, da propriedade intelectual do processador dela. Então, tem muitos sistemas agregando processadores ARM por isso. Além de, claro, do fato de que processadores ARM são conhecidos por terem baixo consumo de energia e alto desempenho comparando com o consumo de energia dele. Outros blocos que geralmente são comprados como forma de propriedade intelectual são blocos tipo memória não volátil, memória flash, que tem um desenvolvimento bem complicado, que você tem que validar por quanto tempo realmente ele vai reter as informações, por quantos meses ou anos em alta temperatura ele vai deixar de perder a informação, que é importante para a aplicação, né? Eu não quero que o meu microcontrolador esqueça o programa dele daqui a um ano, ele tem que ficar funcionando. Blocos analógicos também, tem toda a questão de prototipar e verificar se não vai ocorrer assimetrias, offset, aqueles próprios fatos de descasamento entre componentes, tudo isso. Blocos analógicos têm que ser verificados antes, então é comum se comprar alguns blocos analógicos já com propriedade intelectual pronta. Regulador de tensão também é um bloco analógico de potência, que muitas vezes é validado, porque ele é um ponto quente do circuito, ele vai aquecer bastante. Blocos de memória tipo SRAM, ou blocos de memória voláteis, eles costumam ser comprados na forma de IP porque o desenvolvimento de uma memória SRAM ele é muito focado em alta densidade. E uma memória SRAM é muito diferente de você fazer vários flip-flops e usar eles como memória. Uma memória SRAM ela tem uma alta densidade de concentração de bits por unidade de área ali. E para você conseguir uma alta densidade, se fazem arquiteturas específicas lá, que são LETs super simples, mas que você consegue botar aí gigabytes de informação numa área pequena de circuito integrado. Mas desenvolver memória é muito crítico porque aqueles parasitas entre as células da memória RAM são muito críticos, tem parte analógica dentro dela também para fazer a escrita e a leitura desses bits. Então, geralmente, elas são compradas com blocos prontos, porque uma empresa que é craque lá, que tem conhecimento para desenvolver memória RAM, ela desenvolve memória RAM em qualquer processo de fabricação. Então, ela desenvolve várias memórias, os projetistas dela estão acostumados, eles sabem os métodos, sabem validar as memórias, tudo isso. E aí eles vendem depois os blocos de memória prontos aí, porque é um bloco comum que se usa em diversas aplicações diferentes. Se fazem famílias inteiras lá, eu vou fazer uma memória de 1
de 2 bits por 1 milhão de posições. Eu vou fazer uma memória de 8 bits por 64 posições. Fazem memória de tamanhos de configurações diferentes, né? Prontos. Alguns exemplos de blocos de propriedade intelectual comuns aí, como eu comentei, os processadores da ARM, são vendidos dessa forma. Memórias voláteis e não voláteis, eu acabei de comentar com vocês também a questão de que memórias tipo SRAM têm uma grande densidade de bits, por isso é crítica. Mas também tem outros tipos de blocos aqui, como, por exemplo, osciladores, amplificadores operacionais, são muito comuns, reguladores de tensão lineares e outros blocos. Eu vou abrir aqui, a gente vai olhar juntos agora, uma folha de dados de uma tecnologia que a gente já viu numa aula anterior, que é a tecnologia da XFAB XU035. Se vocês lembrarem, a gente explorou esse mesmo documento aqui quando a gente falou sobre dispositivos. A gente olhou aqui as características dos capacitores, se vocês lembrarem lá, tensão máxima que os capacitores suportam, dimensões mínimas das camadas. Até na parte de dispositivos passivos e ativos, a gente olhou alguma coisa com relação à tensão máxima de dreno dos transistores. A gente viu que dispositivos de alta tensão, aqui dispositivos ativos. Resistência em condução, se a gente lembrar bem lá, o R-ON. Quantos quiloohms por micrômetro de largura de canal ele tinha, dispositivos de alta tensão tem um valor, baixa tensão tem outro. Então, a gente tinha estudado só a parte de caracterização de dispositivos. E aí, eu disse para vocês, pro final lá, deixa, a gente vai ver outro dia. E depois de dispositivos passivos aqui, difusão em resistores metálicos, resistores de polisilício, capacitores, diodos de difusão, diodo Zener, diodo Schottky. Chegou numa parte que é Logic e I/O Library. Nessa parte aqui, isso é uma documentação que a Foundry nos fornece. Mas a Foundry, gentilmente, e claro que para atrair clientes também, ela tem bibliotecas de propriedade intelectual que geralmente são fornecidas de graça, vamos dizer assim, para quem for fabricar circuitos com ela. Porque afinal, essas bibliotecas foram desenvolvidas para a tecnologia delas, foram caracterizadas e validadas para a tecnologia delas, então elas não têm validade nenhuma para outros fabricantes. Então eles podem fornecer e sempre que você usar isso no seu projeto, você só vai conseguir fabricar com ele, obviamente. No caso do XFAB, se você usar células aqui dessa biblioteca deles, dispositivos aqui de cells L de 5 volts, você só vai conseguir fabricar com eles. Então talvez quando eu vou desenvolver o meu microcontrolador lá, eu vou querer usar as células digitais. Daqui a pouco eu escolho fabricar com XFAB só porque eles conseguem botar um transistor de alta tensão e também células digitais de 5 volts no mesmo silício. E eles me fornecem as células ainda prontinhas. As células que eu me refiro digitais são aquelas que a gente viu 2 aulas atrás, quando a gente viu o final de células lógicas, funções lógicas lá, e que elas formavam umas camadas, como isso aqui, ó. Eram células padrão que implementam determinadas funções lógicas. Estão aqui os pinos delas, ligados a gates, tem pinos de saída, pinos de entrada. E são células digitais prontas. E essa mesma biblioteca que a XFAB fornece, ela também tem pads, que são essas regiões aqui, ó, que são regiões metálicas que vão ficar abertas em cima do silício, onde eu vou poder conectar os terminais, de fato, pedacinhos de fio ali, que vão ser ligados à carcaça, ao encapsulamento, para acessar o silício, para ter conexão elétrica, de fato, com o silício, né? E esses blocos também são muito comuns, todos os circuitos integrados têm que ter esses blocos aqui, são pads. Então, nessa biblioteca essa tecnologia XU035 que a gente viu, tem uma biblioteca de células lógicas com diversas células, provavelmente tem células combinacionais, células sequenciais, flip-flops, tudo isso. E também tem uma biblioteca de células de entrada e saída, que são essas I/O, Input-Output Cells. E aí tem características aqui dessas células. Se a gente for olhar, essas células parecem algo bem simples, né? Elas são simplesmente essas regiões aqui fora, onde eu vou soldar os pinos, mas elas têm também alguns circuitos auxiliares em volta aqui. Tem algumas características bem específicas, por exemplo, proteção contra descarga eletrostática, tem dispositivos aqui para suprimir umas sobretensões. Tem as entradas e saídas digitais, elas têm buffers de entrada e buffers de saída, para proteger também que altas tensões não entrem dentro do circuito, para fornecer uma maior capacidade de corrente quando você bota um sinal para uma saída. Então, apesar dos pads parecerem coisas bem simples, eles também têm circuitos complexos aí integrados dentro deles.
E seguindo aqui, essa tecnologia dessa Foundry, inclusive, fornece aqui biblioteca de salas de entrada e saída, como a gente viu, com características diferentes aqui. Uma delas tem uma tolerância maior à descarga eletrostática, 4 kV. A outra tem uma tolerância menor. Uma delas é de uma função aqui, pad limited. Quando o circuito que você tem dentro é muito pequeno, mas tem uma grande quantidade de pinos de entrada e saída, o que determina o tamanho do circuito é o monte de pinos que tem em volta, porque a lógica dentro é pequenininha. Então a gente chama que é pad limited. O tamanho dele é limitado pelo número de pinos de entrada e saída. Mas por outro lado, às vezes o circuito é muito grande, a lógica aqui dentro, e tem poucos pinos de entradas e saídas. A gente chama que ele é core limited, que o que limita o tamanho dele são o que tem dentro do core, o que tem dentro da lógica mesmo. Memória, processador, parte digital, parte analógica. E os pinos externos são poucos, então ele é limitado só pelo tamanho do core, não pelo tamanho dos pinos, de fato. Se a gente for olhar de volta na figura aqui, a gente vê aqui que tem alguns pinos na lateral do circuito, mas que tem uma região de baixo aqui que nem tem pinos, né? Que nem vai ter nada para soldar nele. Então, provavelmente, esse exemplo do projeto aqui, ele é core limited, porque ele tem uma grande quantidade de lógica no core, no centro dele aqui, de fato, ó, e tem poucos pinos de entrada e saída. Então, o core é o que limita o tamanho dele, nesse exemplo. Se a gente voltar aqui também um pouquinho mais, na aula anterior, Cara, mais uma pergunta. Por que que alguém compra, tipo, esses projetos feitos ali, do que, tipo, comprar componentes, tipo, jogado por aí, cara? É isso que eu não fico entendendo, cara. Tipo, tipo, se tu consegue montar com os componentes, tipo, se tu pega ali de terceiros, tu consegue aumentar a eficiência do projeto ou o que te ajuda? já tento responder a tua pergunta, tá, Guilherme? Eu só quero mostrar esse exemplo porque eu estou procurando uma foto aqui, ó. O ESP32 aquele, ele tem um monte de quantidade de lógica no core, e parte analógica e tudo mais, e nem tem tantos pinos assim de entrada e saída. Então ele é tipo core limited. Tem mais lógica e não precisa usar toda a periferia dele com pinos para conseguir comportar tudo. Podem ver que esses quadradinhos aqui são os pads dele. As aberturas onde vão ir ligados os fios aqui em cima, nas laterais. Bem interessante a tua pergunta. Tem como montar, tu diz, algo completo, só com IPs, só com blocos de propriedade intelectual de terceiros, é isso, Guilherme? Exato. Eu acho que tem como montar. Tipo, mas o que muda, tipo, é que ali quando tu pega, tipo assim, eu peguei só um monte de componentes de prateleira ali, coloquei, montei meu circuito, ok, funcionou. Mas tem, tipo, como tu comprar blocos de terceiros, aí, tipo, tu vai, tipo, mudar o que de um pro outro, pro projeto, tipo, eu consigo fazer, tipo, um projeto mais otimizado ali, se eu compro esses projetos, sabe, esses IP deles, né, tipo, que tu tem Tá. Uh, esses, lógica industrial ali por trás e tal. hum, eu comprar esse monte de blocos prontos, isso vai agregar alguma coisa melhor do que se eu comprasse os dispositivos de prateleira e montasse, quer dizer? Se eu montasse uma placa Exato, de coisas exato. discretas, Isso. questões comerciais aí. Para te montar um processador com todos esses componentes aqui, tu precisa ter uma placa razoavelmente grande, e é o fato que acontecia até os anos 80. Não tinham microprocessadores e microcontroladores integrados, eram placas inteiras que tinham o processador, que tinha memória, que tinha dispositivos de entrada e saída, discretos, periféricos, tudo mais. Placas. Questão disso aí. O próprio encapsulamento é muito grande e tem muitos parasitas. Tu integrar tudo num chip só diminui muito os parasitas nas interconexões entre eles. Tu consegue ter interfaces muito mais rápidas. É o primeiro ponto. Segundo ponto interessante. A gente não tinha uma questão sobre isso aqui, inclusive na atividade que ficou para a aula passada? Tinha, tipo, os custos, né? Tu falou também. Mas não sei se é esse. Isso, também custos. Imagina, fabricar tudo num chip só e fazer um encapsulamento só é muito mais barato do que fabricar um monte de chips diferentes, tem que encapsular eles diferentes, depois tem que fabricar uma placa de circuito impresso e botar todo mundo junto. É maior e vai consumir mais energia, sem dúvida. Quando eu construir todo mundo no mesmo silício, com interconexões muito bem dimensionadas e próximo um do outro, eu gasto muito menos energia para transferir informações entre os blocos e tenho interfaces muito mais rápidas. E aí, tentando complementar isso que tu falou, Buriol, sobre se eu consigo fazer uma coisa boa ou não, tu disse? Ou se vai conseguir ficar melhor ou pior do que comprar as placas Exato. separadas?
Tipo, quase sempre tu consegue fazer algo melhor, né? Se tu faz, tipo, o circuito integrado inteiro, né? Com blocos ali de terceiros. Quase sempre, não vou dizer sempre, porque pode dar erro aí também. Tu quer dizer que o meu circuito vai ficar melhor se eu fizer ele full custom, customizar todos os blocos, ou vai ficar ou pode ser que eu acelere o processo e fique tão bom quanto eu comprar blocos de terceiros e montar ele Eu tô no falando, tipo assim, início? se eu pego blocos de pessoas, assim, e monto, sabe? Tipo, IPs, né? Ele vai ficar Sim. melhor, possivelmente, do que tu comprar circuitos discretos, né? Que, Sim. tipo, componentes separados, sabe? Que não tem. Porque normalmente eles têm que ter uma. Tu vai especificar parâmetros que eles consigam se ligar de boa, sabe? Tipo, fazer conexões. E algumas vezes o componente discreto podem apresentar algumas discrepâncias e algumas coisas que não vai possibilitar eles ser ligados um com o outro. Não. Tipo, quando tu tenta enviar um canal, cara, tipo, o professor meu mostrou isso. Que quando tu tenta enviar um dado para tipo, de um certo indutor para um certo filtro, ele acabava voltando certa parte por causa que tinha uma relutância na entrada do filtro. E acabava dando um problema. Reflexão do sinal. É, Sim, de fato, pode acontecer. Pensa num circuito agora integrado em que tudo isso aí tem um tamanho de 1 centímetro quadrado. Não tem problema de propagação e reflexão de sinal dentro de um circuito tão pequeno, porque ele é muito menor que o comprimento de onda. Então, tu consegue trabalhar na casa de gigahertz, com menor consumo de energia e maior taxa de dados, por exemplo. Né? Tá aí um ponto interessante. cara, uma pergunta agora que não tem nada a ver com isso, mas tipo, tu já deve ter trabalhado com isso. Tu tem as larguras de banda, né? Tipo, tem uma legislação que define a largura de banda que tu pode usar ou funciona como? Tu tá falando em transmitir, irradiar isso para comunicação ou usar Isso, internamente no circuito? em radiais. Sim, existem bandas do espectro que são licenciadas para determinadas aplicações e determinadas entidades. Por exemplo, numa região, somente a rádio Medianeira FM pode transmitir informações no espectro em tal frequência, em tal banda. Em outra região, outra rádio pode transmitir naquela mesma banda, só que isso é licenciado. Leilão da 5G, ouviram falar? Não ouviram falar. Que recentemente foi leiloado o espectro que vai corresponder a 5G no Brasil e algumas operadoras compraram fatias do espectro em determinadas regiões. Então, essas operadoras vão poder licenciar e utilizar esse espectro para implementar suas comunicações de 5G, embora elas não tenham implementado nem 4G na maior parte do território, mas vamos deixar isso passar por enquanto. E aí elas vão poder explorar isso e a Anatel garante que naquelas regiões que ela compraram e licenciaram isso, só elas vão poder explorar aquelas bandas de frequência. Por isso elas vão poder implementar redes de comunicação mais avançadas aí, porque em determinadas faixas de frequência elas vão ter utilização exclusiva, não vai gerar interferência e tudo isso. Ao contrário, de-se utilizar a banda de 2.4 GHz que todo mundo usa no Wi-Fi e no micro-ondas em casa. Essa é uma banda, certa faixa do espectro, que não é licenciada e qualquer um pode utilizar, desde que não irradie mais do que determinada potência. Então, essas bandas não licenciadas é limitado por potência que você pode transmitir, ou densidade de potência na região próxima da tua aplicação. Tá, eu não sei qual que é o limite hoje de banda que alguém consegue transmitir assim que é viável. Mas tipo, vamos dizer que eu fizesse uma tecnologia super nova e transmitisse a 100 GHz. Não sei se já tem. Tem bandas aí que são, inclusive, reservadas para outras coisas, tipo aplicação via satélite, rádio, telescópios e tudo isso. Tem várias bandas que são já previamente alocadas, então tu não pode transmitir em qualquer frequência aí. Existem já algumas aplicações de rede de comunicação que usam uma banda lá perto dos 60 GHz, que também não é licenciada, na maior parte do mundo. Tem partes do mundo em que essas bandas não licenciadas são diferentes. Então, se você comprar um dispositivo tipo Wi-Fi, vai ter uma pergunta bem engraçada quando você abrir a administração. Onde é que você está? Opção regional lá. Aí pergunta se você está no Brasil, na Afeganistão, nos Estados Unidos ou no Japão. Qual é a importância disso? Ele já tem um banco de dados em que, em alguns países, ele não pode usar determinados canais de comunicação. Então, se você disser que você está no Brasil, talvez ele desabilite o canal 15, 16 lá da Wi-Fi. Porque no Brasil pode ser que não esteja licenciado, mas no Japão, se eu não estou enganado, tem mais canais. Então, no Japão, ele vai poder usar mais canais e uma largura de banda do espectro maior na Wi-Fi em 2.4 GHz, porque lá está licenciado para utilização liberada. Desculpe, está liberado para utilização sem licenciamento certas bandas de frequência. Não, mas tipo, a minha dúvida era tipo assim, caso eu criei uma coisa super inovadora, tipo, e dobrei pelo menos a minha utilização de gigahertz. Tipo, tá em 60 hoje, vamos dizer. Aplicações vão até 60 GHz. Eu vou lá para 120, cara.
vai ter alguém que vai querer me impedir isso ou simplesmente pode tacar o foda-se Sim, vai ter alguém que vai poder te pedir, provavelmente. A Anatel vai reservar isso aí, pode gerar interferência em outras coisas. Se vocês forem procurar, quando transmissões via satélite, se eu não me engano, utilizam bandas aí tipo 12 GHz, coisa assim. A gente acha que é uma alta frequência, mas já é utilizado hoje em dia, há muito tempo. Tá? Vamos fechar o parênteses sobre telecom, porque o Adrien e o Conrado vão ter 3 períodos de telecom logo depois dessa aula, tá? Eles vão querer te enforcar aí. Vai fazer um quarto período de telecom. Aí ó, vamos fechar o parênteses de telecom. Mas sim, Buriol, poucas bandas do espectro são não licenciadas, a menor parte, e a maior parte é licenciada. Então, geralmente você vai ter que pedir licença para utilizar essas outras bandas aí, tá bom? Entendi. Você não Valeu. vai conseguir usar nada acima de 10 GHz sem ter um circuito bem específico projetado para isso, e ninguém vai fabricar um circuito bem específico com uma frequência que não é licenciada em boa parte do mundo, tá? Não te preocupa com isso. Dificilmente vai conseguir fazer isso daí, e não vai conseguir transmitir mais do que poucos metros em 10, 20, 30, 50 GHz. Mas tem várias bandas interessantes. A LoRa, por exemplo, usa uma Teremos. banda de frequência que... Sim. A LoRa, aquela rede de long range radio... A rede de baixa taxa de dados aí, para sistemas embarcados, ela usa uma banda não licenciada aí, bem estreitinha. Cara, uma pergunta, tipo, e quanto maior a frequência, maior a transmissão de dados que tu pode ter também, né? Última pergunta sobre o telecom na aula de fundamentos de microeletrônica. Não. A frequência da portadora está desconectada com a largura de banda utilizada. Adriano e Corrado, respondam para eles aí, valendo meio ponto em telecom. Qual é essa relação? Como perder meio ponto na aula. Como deixar de ganhar meio ponto? Vamos interpretar assim. Meio ponto negativo, né? Tá, mas explica Como é essa que é relação mesmo? de taxa Como é de que é dados com mesmo? largura de banda e frequência de portadora aí pro Rural. Taxa de nada. Tá. Esses dias a gente tava falando na aula, mas eu me esqueci. E aí, Adrian, o que tu lembra dessa parte aí? Não lembro muito. Tá, tem a Cara, ver com o eu já receptor, vi né? isso que eu fico. É assim, eu sei mais ou menos que a frequência não tem muito a ver. Mas eu tava pensando, tipo assim, se tu tá trabalhando em frequências maiores, eu talvez a largura de banda do canal, na verdade, depende pela transmissão de dados, né? Tipo, quanto maior a largura de banda, maior a transmissão de dados. Tem, tipo, até uma forma para isso. Mas a frequência seria o que então ali? Tem uma formulazinha, tipo, log de 2 alguma coisa e tal. Tem Nix também, né? Tem o cara de Nix também tem uma. Harley Shannon aqui. A Esse capacidade de aí. transmissão de dados, ela depende da largura de banda, né, proporcional à largura de banda que tu possa utilizar no canal. Não importa se tu está utilizando uma portadora em torno de 1 MHz ou de 100 GHz. Se tu usar a mesma largura de banda em qualquer uma dessas duas portadoras, tu vai ter a mesma taxa de dados máxima que tu consegue atingir. Tá? Não importa em torno de qual portadora tu está modulando, mas a largura do canal que tu está usando em torno dela. Ok? Inclusive, em relação ao zero, tu também pode usar uma largura de banda que começa em zero e vai até uma certa frequência. E o que vai definir é a largura dessa faixa do espectro que pode utilizar, tá bom? Wi-Fi, parte de canais de largura de 20 MHz, 40 MHz, as versões mais recentes aí usam 120 MHz de largura de um canal. Então, proporcionalmente, cresce a taxa de dados que você consegue explorar naquele canal. Não importa qual a frequência central do canal. A frequência central do canal ela vai estar mais relacionada com efeitos de propagação, como atenuação atmosférica, reflexão de sinal. Aí ele está relacionado com a frequência da portadora de fato. Mas você pode pegar o mesmo sinal em banda base, que a gente chama, e transmitir ele em torno de uma portadora de 2.4 GHz, ou transmitir ele em torno de 5 GHz, ou transmitir em torno de 20 GHz. E a capacidade de transmissão vai ser a mesma, tá? O que vale é a largura do espectro que tu usa. A LoRa, essa rede long range, não lembro agora o que significa o resto da sigla, mas aquela rede tipo um Zigbee, de baixa taxa de transferência de dados, ela usa uma frequência alta de transmissão, acho que 900 e poucos megahertz, mas ela usa uma banda bem estreita, se não me engano são meia dúzia de kilohertz só. Então ela usa uma frequência bem alta, mas uma banda bem estreita para transmitir. Então ela atinge baixas taxas de dados. Mas por questão de projeto dela, por ser uma banda bem estreita, ela consegue uma relação sinal-ruído maior também de comunicação, então ela consegue uma taxa de dados razoável, comparável assim em longas distâncias.
Mais ou menos ajudou, Guilherme? Ajudou muito, ajudou muito. Mas Legal. tipo, se tu pudesse trabalhar então numa frequência enorme, tu poderia ter tipo uma largura de banda enorme também, ou não? Sim, sim, dependendo da legislação local, sim. Mas tu poderia ter uma portadora em 100 MHz e utilizar de 1 a 199 MHz e ter os 198 MHz de largura de banda em torno de uma portadora de 100 MHz. Só que não vai ser licenciado em nenhum lugar, ninguém vai deixar tu usar isso aí. Exato. Então, em radiofrequência, se tu tiver uma aplicação fechada, dentro de um sistema fechado, meio guiado, tu pode usar. Aí não tá licenciado, se tu usar dentro do teu próprio cabo. Assim como as operadoras de TV a cabo. As operadoras de TV a cabo usam as mesmas frequências que a TV aberta e, se eu não me engano, até as mesmas frequências que algumas operadoras de telefonia celular utilizam hoje em dia. Mas elas estão dentro do meio guiado delas, do cabo delas, o sinal não escapa muito do cabo delas, então se consegue reutilizar o espectro. Um é no meio guiado e o outro em radiofrequências separados. Será que existiria outro meio de comunicação que não seja por radiofrequência, cara? Por luz, fibra óptica, que Realmente. que é o espectro eletromagnético de comprimentos de onda muito curtos e meios de condução de elétricos, de novo, Conrado e o Adrian vão te arrancar as orelhas porque a gente está vendo isso em telecom. Mas tipo, eu não tô falando cabeado, né? Tipo, fibra óptica tem o problema de ser cabeado, né, cara? Isso que é foda. Meio guiado, exatamente. Meio Mas, guiado. meio aberto, aí a outra opção seria comunicação por luz visível, né? Ou comunicação por infravermelho, que é limitada pela potência para não ferir os olhos dos usuários. Bora Mas, botar no sol uma comunicação por luz visível. outro momento a gente continua discutindo essas ideias criativas. Voltando à folha de dados aqui que eu mostrei para vocês, tem células digitais, entrada e saída, do core, no caso, células de lógica digital, entradas e saídas, e tem aqui uma vasta gama, um baita de um cardápio, de outros tipos de células que podem ser utilizadas. Por exemplo, eles também têm uma biblioteca de blocos analógicos de uso geral. Por exemplo, eles têm amplificadores operacionais, eles têm band gaps, que são células de referência de tensão, que geram uma tensão constante independente da temperatura. Células de polarização, tipo bias cell, que geralmente são células que geram uma corrente constante independente da temperatura. E vocês lembram para que a gente usa lá? Para polarizar os nossos amplificadores, quando a gente precisa de um circuito linear. E que diz aqui, olha, elas podem operar com tensão de alimentação de 3.5 volts a 5.5, de menos 40 a 125 graus Celsius. Bloquinhos prontos. Olha, eu preciso fazer um circuito analógico, eu pego uma célula de referência de tensão pronta e segue o baile. Não me preocupo com isso. É difícil desenvolver essas células, eu tenho que validar elas, eu tenho que testar elas em câmeras que estimulam toda a faixa de temperaturas que ela possa operar para ver se realmente ela mantém a estabilidade da tensão lá ou da corrente. O que mais eles fornecem como blocos? Olha, eles fornecem blocos de reguladores de tensão, por exemplo. Ultra High Voltage Power Supply Cell, uma célula de alimentação de ultra alta tensão, um regulador linear de 5 volts, um circuito que faz o Power On Reset, que quando falta alimentação ele manda um sinal lógico para desligar o circuito, quando tem alimentação de um certo nível para cima ele manda outro sinal lógico para dizer que pode ligar. Até isso tem que existir, né? Um comparador, um buffer de saída, um oscilador em onda dente de serra em 40 kHz, um buffer de múltiplas tensões de entrada ou saída, um detector de sobretemperatura, um medidor de corrente, não sei qual a aplicação, um amplificador de erro. Então, diversos blocos prontos já. E aqui esses blocos vão ser fornecidos provavelmente um modelo de simulação que simula o comportamento dele e vai ser fornecido o layout. Então você reserva uma área no seu circuito, no final bota o layout lá dentro e está pronto o teu projeto com bloquinhos com funções menos importantes, né, mais genéricas, ou você já pode montar ele bem aqui. E eu não tenho certeza de como funciona o licenciamento desse tipo de célula aqui. Mas como eles são fornecidos pela Foundry, geralmente o licenciamento é de graça, porque a Foundry quer estimular que os clientes usem mais a tecnologia dela, né? Então ela meio que dá alguns blocos para os clientes. Fora isso, existem outros blocos que às vezes são licenciados a preço, então tem que se pagar por eles, que muitas vezes tem memórias não voláteis prontas, memórias voláteis, tipo SRAM, e outros blocos aí que são licenciados então com pagamento para a própria Foundry. Mas voltando lá, esse é só a nossa segunda forma de projeto, que seria baseado em IPs. Que tanto digitais quanto analógicos. Montar blocos no ponto de vista do projeto ainda, né? E a terceira seria, então, fazer a implementação dentro de um dispositivo programável, como a gente já viu antes lá, um FPGA, um CPLD, um Gate Array, algo desse tipo. Esses dispositivos, aqui eu tenho um exemplo legal da Altera, que é um dispositivo bastante capaz, apesar de já ter uns 10 anos no mercado aí,
um Stratix 4, que é um FPGA da Altera, que, se eu não estou enganado agora, foi comprada pela Intel. Então, se vocês olharem uma placa de desenvolvimento de FPGA da Intel, agora talvez ela tenha um outro nome, ou seja, Intel Altera, Intel Stratix 4 ou algo do tipo. Mas aqui dentro tem um monte de coisas que basicamente se organizam aqui como a gente vê esse diagrama abstrato aqui do lado. Que são entradas e saídas, tipo pads, né, de fato. E, inclusive, tem divididos em partes. Eu posso usar, por exemplo, parte do circuito que tem entradas e saídas operando em 5 volts, parte do circuito operando em 3.3, parte, às vezes, do circuito operando em 1.2 volts. Algumas interfaces dedicadas, tipo, para alta frequência, interfaces seriais rápidas, coisas assim. E aqui dentro do core, ele tem um monte de células programáveis e uma grande matriz de interconexões em que, basicamente, eu consigo ligar qualquer célula, saída de qualquer célula, entrada de qualquer outra, as entradas de qualquer célula, de qualquer pino de entrada e saída, nas entradas das células programáveis aqui. E, bom, aqui embaixo a gente tem mais detalhes sobre isso aqui. O FPGA está para a sigla Field Programmable Gate Array, então é um array, um arranjo de portas programáveis em campo, mas quer dizer que depois de fabricado ele pode ser programado. Isso contrasta com alguns tipos de CPLDs e outros dispositivos programáveis em que já existe o projeto pronto, o fabricante lá, vamos dizer, se fosse Altera, tem alguns tipos de dispositivos em que ele fabrica várias camadas do FPGA, vamos dizer, aquelas camadas mais baixas lá, e está todo o dispositivo pronto. Aí eu vou lá, elaboro um projeto, testo e mando para eles os dados do meu projeto. E eles fabricam as camadas de metalização depois em cima. Só que essas camadas de metalização ficam fixas. Então eu posso pedir para eles, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu quero que vocês me dêem 1 milhão de unidades disso aqui. Eles vão lá e terminam as camadas de metalização fixadas para o meu projeto que eu já validei que funciona no dispositivo deles. Então em poucos meses eu vou lá e elaboro um projeto de teste no FPGA, reprogramando ele. Depois eu mando para a fábrica lá deles os dados de programação, como eu vou fazer essas interconexões aqui das células. E eles fixam essa programação e fabricam 1 milhão de unidades para mim com essa programação fixa. Inclusive, eu tenho a impressão de que na Altera eles chamavam de hard copy. Porque tu pode comprar o dispositivo como sendo programável ou pode comprar o dispositivo que já vem programado depois. E claro que é muito mais barato fabricar assim, eles mandando só fabricar as camadas de metal e fixar o programa dentro, do que você comprar 1 milhão de unidades da versão programável deles, que é mais cara. Como é que se faz esse negócio dessas lógicas? O que são esses blocos que tem ali dentro, afinal? Olha só, ele pode implementar qualquer circuito digital que tem ali dentro. Um conversor, um decodificador, um processador, blocos diversos aí. Como é que ele consegue isso? A programação que eu envio para dentro do FPGA, geralmente a gente chama de um stream de programação, porque é uma série de bits, simplesmente, e que lá dentro é direcionada e gravam certas memórias lá dentro. Elas vão preencher isso que a gente chama de máscaras da lookup table. Lookup table, ou tabela de lookup, pesquisa. Não sei exatamente a tradução literal disso aqui. Mas geralmente a gente vai referida como LUTs. Inclusive, os FPGAs são caracterizados pela quantidade de blocos de LUTs, de lógicas, de tabelas de lookup, que tem internamente. Ou lookup unit, ou table, ou algo assim. Mas elas são basicamente estruturas desse tipo aqui, em que se eu quiser programar uma operação AND lógico entre 4 entradas, as 4 entradas seriam A, B, C e D aqui. Vejam que nessa estrutura aqui, cada uma dessas entradas vai para um multiplexador e é usada como endereço dele. Então, todo mundo entende que isso aqui é um multiplexador, que esses bloquinhos aqui são todos multiplexadores, em que o D é o endereço, então se o D for 0, ele vai pegar o que vem da entrada de cima, se D for 1, vai pegar o que vem da entrada de baixo. Por 4 camadas de multiplexadores, usando como entrada de endereço na primeira camada o A, na segunda o B, na terceira o C e na quarta o D, eu consigo selecionar por meio desse endereço formado por A, B, C e D qualquer uma das 16 entradas que tem aqui em cima, né? Aqui no início, na esquerda. Concordam comigo? Se não concordam, voltem lá e reclamem com o professor de circuitos digitais e revisem esse conteúdo. Mas multiplexadores fazem isso. Ou demultiplexadores. Sim, tu consegue fazer as portas AND ali tranquilo. Eu Tem muitos posso... tipos que operam nessa mesma lógica também. Exatamente. Então, preenchendo essas memórias aqui da entrada com todos os valores que eu quero que saiam na saída para cada combinação das 4 entradas,
ou seja, programando essa lookup table, eu consigo fazer com que ela se comporte como qualquer lógica. Porque para cada uma das 4 entradas, ele vai ter sempre a saída que eu quero. E, inclusive, você pode cascatear lookup tables e fazer funções maiores ainda. Nesse exemplo do lado aqui, se a gente tivesse somente lookup tables de tamanho 3, com 3 entradas, eu posso cascatear 2 dessas lookup tables de tamanho 3, com mais um pedaço de uma outra aqui, ó, para ter mais um multiplexador, numa outra lookup table, e eu teria uma de 4 variáveis também. Apesar de que, se internamente eu só tenho lookup table de 3, essa interconexão entre eles é feita por aquelas matrizes de interconexão internas lá, para as outras. Então eu consigo implementar qualquer lógica de qualquer tamanho assim. Então, isso aqui é uma lógica bem genérica, que eu implemento qualquer lógica combinacional. Mas também existem blocos muito comumente usados para diversas aplicações, que são os que eu citei primordialmente aqui. Além de blocos sequenciais, obviamente, que são registradores e memórias RAM, que vão ser usados em tudo que é tipo de circuito. Então, eles já vêm dedicados, já tem blocos dedicados a isso lá dentro. Não tem somente lookup tables, sempre vão ter registradores no mínimo. Eu tenho também blocos muito comuns que são somadores. O bloco somador é usado em tudo que é tipo de aplicação, se forem procurar. E blocos de processamento de sinal dedicados. Blocos de processamento digital dedicados, muitas vezes, eles são baseados em operações de multiplicar e acumular. Ou uma multiplicação e uma soma. Se vocês verem, tem microcontroladores que tem isso aí dentro. Um bloco dedicado de DSP. Que é um bloco que faz uma multiplicação e soma. Quem já viu processamento de sinais, lembra o que é um filtro FIR? Ou um filtro IR? Não lembro. Buriol, Adrian... O quê? Filtros digitais. Filtro FIR ou filtro IR. Que porra é essa? Gurizada. Filtros digitais basicamente funcionam da seguinte forma. Você vai tomando várias amostras do sinal de entrada e você pega as últimas N amostras que você pegou, multiplica por coeficientes que determinam a característica do teu filtro, das últimas N amostras, e tu tem N coeficientes constantes. Se tu multiplicar cada uma das amostras pelo coeficiente equivalente e somar tudo, você consegue implementar diversas funções, tipo um filtro passa alta, um filtro passa baixa, um filtro passa banda, desde que você selecione os coeficientes desse filtro. Então, grande parte do processamento de sinais é baseado em pegar N amostras, multiplicar por coeficientes equivalentes e somar no final o resultado. Por isso que os blocos de processamento de sinal geralmente têm a operação de multiplicar e somar, acumular, embarcado no mesmo bloco. E aí, por não ter que fazer com lookup tables esses multiplicadores e essas somas, já tem blocos dedicados de multiplicação de soma, fica muito mais rápida a execução, eles têm atrasos muito menores, porque são blocos dedicados feitos, eles não são lookup tables internamente. Apesar de que, se eu não tenho multiplicador dentro, eu posso ir lá e sintetizar com lookup tables o meu multiplicador também. Não tem por que não, mas ela vai ser um pouquinho mais lenta. Então, para otimizar certos processos, os FPGAs também vêm com blocos dedicados, principalmente somadores, DSPs e registradores. Mas tem FPGAs que tem até processadores prontos dentro, processadores pequenos, né? Mas que você já consegue programar diretamente e acelerar muito o processo. O programar do FPGA é basicamente descrever o hardware em alto nível, passar por um programa compilador específico do fabricante do FPGA, e ele vai gerar aquilo que a gente chama de stream. Stream, se eu não estou enganado, é inclusive a tradução de rio, não é? Ou curso d'água também é um stream. Então, uma corrente de água, pode ser a water stream, um pequeno riacho. Mas, basicamente, nesse contexto, o stream se refere a uma sequência de bits. Streaming, transmissão em streaming, em sequência, em tempo real, né? E que, uma vez que essa sequência de bits é injetada no FPGA, geralmente por uma interface serial, às vezes por JTAG, ele programa tanto aquela matriz de contatos, para fazer as interconexões entre as células corretas aqui dentro, quanto ele vai lá e pré-carrega as lookup tables com os valores que elas têm que assumir para ter as saídas que eu quero. Então é assim que se monta o hardware lá dentro. Carregando uma sequência de bits aí. Mas um detalhe. Uma vez que você carregou a sequência de bits dentro do FPGA, em geral você não consegue ler ela de volta. Por quê? Por que isso? Por que os fabricantes fariam isso? É o mesmo motivo pelo qual você consegue programar um microcontrolador e vários fabricantes oferecem a opção de você programar e depois não conseguir ler de volta o programa dele. Qual seria o motivo disso?
segredo industrial, evitar pirataria. Eu não quero que eu fabriquei o meu circuito, e aí eu comecei a vender, e veio lá um fabricante chinês. A gente leva mal os chineses, né? Mas vamos dizer que veio um fabricante paraguaio, no Paraguai foi fabricado É algum eletrônico, verdade, cara. e ele Chinês fosse não tem lá patente, e cara. ele comprasse o mesmo circuito do que a National Instruments, lá, o mesmo microcontrolador lá, lesse o programa do meu, gravasse no dele e começasse a vender um produto similar, que ele não gastou nada para desenvolver o firmware, né? O que vocês acham? Não é interessante essa questão? De não poder ler Aí de volta o tu, firmware? aí tu fez a Xiaomi. Como é que é? Isso aí tem Aí muito. tu criou a Xiaomi. Eu não entendi direito, desculpa. Tipo, a Xiaomi pegou os negócios do iPhone lá também. Ah, Uma tá. empresa. Tá certo, chegou, é verdade. Mas, então, é uma das formas, é só proteger a informação que você gravou dentro, ou esse stream, é uma forma de você evitar que alguém copie o seu projeto e ganhe o firmware de brinde. Tá aí um ponto interessante. E venda mais barato. Porque o custo de desenvolvimento dele foi menor, né? Claro, talvez também. Esse software que faz a síntese, então, ele é específico do fabricante do FPGA. No caso da Altera ou Intel agora tem um software específico lá. Geralmente eles fornecem um software junto. Se você quer usar o FPGA deles, você compra as unidades do FPGA e o software vem de graça. Você baixa no site deles lá, qualquer um pode baixar, testar. Tem até um simulador junto às vezes. E ele pode converter, então, uma linguagem de descrição de hardware, que a gente vai ver o que é uma linguagem de descrição de hardware em breve. Na aula de hoje não, na próxima. Ou então pode converter até um esquemático, você pode desenhar o circuito lógico, bloquinho se quiser, e ele converte nesse stream que vai programar o dispositivo deles para montar internamente exatamente os seus circuitos. Como eu comentei antes, a programação do FPGA ela pode ser fixa ou volátil. Eu não tinha falado ainda que ela pode ser fixa, mas tem FPGAs que têm memórias flash internamente, e aquele stream que você mandou vai ficar gravado na memória flash. Então, quando você alimentar ele de novo, ele vai fazer a mesma função de novo. E pode, por exemplo, ter essa função de proteger o teu firmware lá dentro. Mas grande parte dos FPGAs, eles são projetados em processos que pode ser que não tenham memória flash, ou então para otimizar a área dele, diminuir a área, eles não são construídos em memória flash lá dentro. Mas eles têm alguns que tem um bootloader automático, em que por alguns pinos você pode ligar uma memória serial flash externa e ele automaticamente vai buscar o stream externamente assim que ele receber energia. Então ele se reprograma automático a partir de uma memória externa. E é o caso de grande parte das placas de desenvolvimento que a gente encontra no mercado aí, de FPGA. Essas plaquinhas fim didático mesmo, em que a gente pode escolher. A gente pode mandar o stream direto para o FPGA, a gente só clica ali no programa, grava o FPGA e está funcionando. Remover energia, liguei, o FPGA está morto, ele não faz mais nada. Ou eu posso escolher a opção, geralmente dentro do programa, e dizer, ó, eu quero gravar na memória flash do bootloader. Então ele grava na memória flash. Terminou de gravar, ele se reseta sozinho, e aí você vai ver que ele vai ficar piscando umas luzinhas ali, ele está carregando o stream dentro do FPGA. A qualquer momento você vai poder remover a energia da placa de desenvolvimento, botar a energia de volta, ele vai estar com o programa de novo, ele vai recarregar em 2 ou 3 segundos ali o programa e vai se reconfigurar de novo. Aí entra uma coisa muito importante e que pode nos trazer muitas vantagens em projetos no FPGA, eu vou até destacar ela aqui. Esses FPGAs eles são fabricados em processo de ponta. De ponta, eu digo os melhores, os menores tamanhos de feature lá. Provavelmente os mesmos processos que a Intel usa para fabricar os processadores mais avançados deles, eles também usam para fabricar os FPGAs. E por ter aquela estrutura que é programável lá dentro, a gente nunca vai conseguir o mesmo desempenho se eu estivesse fabricando um circuito de aplicação específica naquela tecnologia. Quer dizer que se eu pegar um FPGA fabricado numa determinada tecnologia 7 nanômetros e um processador da Intel em 7 nanômetros, o FPGA vai ser mais lento ou vai ter um consumo de energia maior ou não vai conseguir botar toda a lógica dentro. Então, o ASIC, o processador feito só com aquela função de processador, vai ter sempre um desempenho melhor do que se eu quiser botar esse processador dentro do FPGA. Da mesma forma que um transceiver, um dispositivo para... A gente viu lá uns exemplos lá de um transceiver para LTS, não estou enganado, para telefonia celular. O ASIC sempre vai ter um desempenho melhor do que o FPGA. Mas considerando o tempo de desenvolvimento e o custo, que é muito reduzido, entre eu desenvolver um sistema dentro do FPGA ou eu desenvolver um ASIC específico, pode ser que ainda assim o FPGA seja uma grande vantagem. E aí eu trago mais uma outra situação. Imagine o seguinte, eu quero fazer um circuito que tem um requisito de velocidade extrema. Uma interface lá que precisa ter 3 gigasamples.
eu tenho a opção de ter que fabricar um ASIC todo meu, porque não tem nenhum comercial disponível. Ou eu tenho a opção... e se eu fosse fazer o meu ASIC próprio, eu teria que fazer um acordo aí e conseguir um contrato para fabricar talvez em 12 nanômetros no circuito. Porque não vou conseguir isso com tecnologias mais 350 nanômetros, 180, não vou conseguir atingir essas taxas de dados. As interfaces não são tão rápidas. Eu teria que, então, um custo enorme de prototipação, eu teria que aprender a lidar com essas tecnologias, tudo isso, uma equipe de desenvolvimento grande. Porque eu tenho um requisito extremo. Por outro lado, os FPGAs já são fabricados em tecnologias de ponta, e talvez para aquelas aplicações que eu quero, aquela interface super rápida, aquele requisito que eu tenho, eu consiga montar com alguns dispositivos dedicados dentro do FPGA e algumas lookup tables aquela lógica que eu preciso, e melhor. Ainda que eu não tenha o desempenho de ponta lá, que seria equivalente ao desenvolver um próprio circuito em 12 nanômetros, talvez aquele FPGA da Intel, que foi fabricado em tecnologia de 7 nanômetros, atinja o mesmo desempenho. Porque, afinal, o fabricante do FPGA fabrica milhões de unidades, então eles têm acesso a esses processos e para eles o custo de desenvolvimento não é tão alto assim. E para mim, para fazer uma aplicação específica, o custo de desenvolvimento seria proibitivo, super alto. Vocês entenderam o meu ponto com relação a essas tecnologias? E a justificativa? Sim. Bom. Falamos sobre as 3 possibilidades, né? Então, em fazer sobre full custom, IP-based ou baseado em dispositivo programável. Agora nós vamos passar pelos passos do projeto. E eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui do que o normal para tentar terminar aí mais ou menos dentro do prazo da proposta, porque tem algumas questões sobre essa parte da aula e eu gostaria que vocês revisassem esse conteúdo depois. O fluxo do projeto ele é similar ao algoritmo, com partes especializadas realizadas por diferentes profissionais. Por isso mesmo que eu perguntei no início lá como vocês fazem placas de circuito impresso, como vocês se organizariam para dividir o projeto entre várias pessoas, né? Porque um sistema complexo não é possível se realizar e elaborar sozinho aí. O projeto de cada uma das partes é realizado seguindo um fluxo de partes, de passos, e esse fluxo tem que ser, obviamente, conhecido por todo mundo e usar em cada parte do fluxo aí diferentes softwares ou ferramentas específicos para aqueles passos. O objetivo principal é atingir um produto final que cumpra com as especificações e com a mínima, ou melhor possível, mínima chance de ter que refazer o projeto em múltiplas rodadas. Seguindo esses fluxos de projeto, esses algoritmos de projeto, série de passos, a gente minimiza a possibilidade de chegar ao final com um erro, principalmente porque o custo da prototipação costuma ser bastante alto. Eu estou focando aqui um pouco no que eu falo no desenvolvimento num circuito completamente customizado, mas eu sei que quando eu for fabricar com FPGA, que é um dispositivo programável, projeto, eu posso prototipar várias vezes, porque eu gravo o FPGA, testo ali, não deu certo, eu volto para o passo anterior. A prototipação é razoavelmente barata em FPGA. Mas o objetivo sempre é eu seguir uma série de passos e chegar no final com mínima possibilidade de existirem bugs ou problemas no meu projeto. Todos os diferentes fluxos de projeto se baseiam no fato de que a caracterização e modelagem do processo de fabricação e a caracterização e modelagem dos dispositivos comprados como os IPs, ela é adequada ao uso que eu vou ter. Significa que, ao longo de todos os passos de projeto, eu tenho que confiar que eu realmente obtive os modelos corretos, sejam modelos SPICE, seja aqueles modelos de atrasos e consumo de energia das células lógicas, sejam modelos de alto nível dos fabricantes de IPs, projetistas de IPs que me forneceram aqueles IPs. Então, esse é o primeiro ponto. Todos esses passos dependem de modelagem. Então, não adianta eu querer começar nada sem eu ter certeza que eu vou ter todas as informações sobre o desenvolvimento. Não adianta projetar um circuito integrado, fazer síntese lógica, montar as portas lógicas e tudo mais, se eu não tenho os modelos para analisar a temporização daquelas portas lógicas, para ver se os atrasos que elas vão ter depois de implementadas são conhecidos de fato. Junto com o fornecedor que me fornece esse monte de blocos lógicos, como o XFAB aqui, e essas portas lógicas, eles também me fornecem uma baita biblioteca de modelos de simulação e com a caracterização dessas portas lógicas e dessas células todas que eles fornecem, não tem dúvida nenhuma. Então, tipo, tu pode verificar como que o projeto tá antes mesmo de projetar ele, né? Eu acho que a gente pode dizer que a gente pode verificar que vai funcionar durante o projeto, não antes de projetar, né? Não, antes de projetar, no caso, prototipar ele em hardware, sabe? Tipo, deixar físico. Simular ele, tu consegue simular ele, tranquilo. Consegue sim se fazer a verificação, que é como se fosse um teste antes da prototipação. Se eu tiver todos os modelos de todos os blocos, eu consigo rodar por simulação isso aí
Inclusive, um dos objetivos principais de qualquer um que vai fazer um circuito integrado, em geral, é acertar na forma que a gente costuma chamar de first silicon. Que se tu fizer todos os passos bem feitos e tiver previsto isso e dedicar tempo e horas, obviamente, de projetistas para fazer isso corretamente, na primeira etapa de prototipação, o circuito vai vir completamente perfeito e 100% operacional, conforme especificado. É possível fazer isso. Ao contrário do que nós, geralmente, do ponto de vista acadêmico, durante o aprendizado e tudo mais, tentamos fazer, que é, faz mais ou menos ali, vê com aquilo que tu mais ou menos consegue, testa e monta, né? Mas aqui não. É um projeto complexo, o custo de prototipação é alto, o retrabalho para refazer o projeto inteiro é grande. Então, você consegue garantir, e se você dedicar tempo suficiente para isso, e obviamente ter o capital humano e pessoas com conhecimento suficiente, você consegue chegar até o final sem falhas nenhuma. Um projeto digital, agora focando um pouco mais no digital, a gente vai ver que tem algumas etapas aqui que no analógico não existem. A gente basicamente vai seguir os seguintes passos, que são especificação. O Buriol falou muito bem isso aí antes. Primeiro tu tem que saber o que tu quer fazer, né, Buriol? E o que realmente tu quer. Então tu tem que escrever isso e formalizar na forma de uma especificação que todo mundo vai conhecer e contra a qual eu vou confrontar no meio do caminho se o meu sistema realmente atinge isso ou contempla aquilo que eu especifiquei. Simplesmente é a parte mais importante do projeto, porque não adianta tu fazer alguma coisa sem saber o que tu está fazendo, literalmente. O passo seguinte, depois de especificar realmente o que tu quer, costuma ser um projeto de alto nível, que é descrever talvez uma linguagem de alto nível, modelar matematicamente, ou simplesmente simular. Às vezes, o modelo de alto nível é uma implementação em software do sistema, que vai ser feita de forma eletrônica depois. E muitas vezes essa modelagem em alto nível já é feita em blocos separados, para que depois eu simulei em alto nível, funcionou os blocos conforme eu integrei, eu possa projetar de alto nível, ou seja, implementar de forma eletrônica, escolhendo portas lógicas, escolhendo subsistemas menores, e verificar se cada um dos blocos bate com o comportamento esperado para cada um dos subblocos que eu simulei na alto nível antes. Então, um sistema muito complexo, eu não consigo montar ele todo no ponto de vista eletrônico, simular ele de uma vez só. Mas eu valido os subblocos individualmente, quando eu fiz o projeto de alto nível, quando eu escolhi as portas lógicas que eu estou utilizando, quando eu implementei as máquinas em estados, é algo bem realmente em detalhes, eu posso querer confrontar ele contra o comportamento que subblocos tinham lá na simulação de alto nível depois. Como parte do design de baixo nível, a gente vai fazer a codificação e representação em alguma representação que faça o Register Transfer Logic, que é basicamente uma forma de descrever o circuito digital no formato de registradores e lógica combinacional. Por isso que é Register Transfer Logic, que é uma lógica em que a lógica combinacional transfere informações entre registradores. Basicamente, uma máquina de estados faz isso. Ela pega o estado atual, algumas informações a mais, e diz qual é o próximo estado. Ou seja, ela pega uma informação que está armazenada em registradores, alguma informação a mais, e gera os próximos valores dos próximos registradores. Então, uma linguagem tipo RTL. Basicamente, isso aqui a gente vai ver em linguagem de descrição de hardware, como se descreve esse tipo de sistema. Mas, em geral, é uma linguagem procedural, ou se pode fazer também os próprios blocos, diagrama de blocos digitais, como a gente viu comumente lá. Depois disso vem uma verificação. Melhor, no caso, esse design level alto e baixo, né? Depois que eu tava lendo ali. Desculpe? Tu vai explicar melhor, né, como funciona Sim, essa eu vou entrar em mais detalhes, isso aí. Tá, beleza. Depois disso vai vir uma etapa de verificação funcional, que é simular esse sistema que foi projetado em baixo nível já, descrevendo bits aqui, de fato, e verificar se ele abrange o que tem na especificação. E pode ser que eu vou ter que voltar N vezes aqui e reajustar ele, readequar ele. Inclusive, uma das estratégias interessantes é que, em geral, os grupos de desenvolvimento que fazem a verificação não tem nenhum membro coincidente com o grupo que fez a codificação, para ele não ficar viciado em interpretações erradas da especificação, ou ele simplesmente passar por cima de especificações que ele não implementou, ou que ele implementou errado. Então, quem verifica não codifica, ou quem codifica não verifica. É uma regra bem interessante. Depois que ele está descrito, eu vou fazer a síntese lógica, que é transformar em portas lógicas de fato aquela descrição em uma linguagem de baixo nível aqui. E aí, eu vou partir para uma simulação que agora simula portas lógicas de fato. Não é SPICE, ela é uma simulação ainda com modelos comportamentais, mas modelos de portas lógicas. NAND, NOR, flip-flop, latch, tudo em baixo nível mesmo. Como vai ser implementado.
Pode ser que eu ache bugs e tenha que voltar de novo para a etapa da RTL lá e modificar aquele meu código lá, fazer nova verificação funcional e fazer nova síntese lógica. Pode ser que eu precise voltar várias vezes. Uma vez que eu cheguei a essa síntese lógica e tudo bateu conforme eu esperava, aqui eu vou também ver questões de desempenho. Pode ser que eu avance para montar realmente o layout com as partes e posicionar as portas lógicas lá. Depois disso, que eu fiz todo o layout, eu posso fabricar e aí sim fazer a validação. Especificação eu já comentei com vocês em detalhes aqui, que é um acordo entre todos os responsáveis pelo projeto lá. O design de alto nível, que é a segunda parte, é uma modelagem e descrição de alto nível, que inclusive pode pegar como modelo sistemas já existentes, talvez uma implementação em software, um modelo matemático, e que não implementa como realmente por baixo dos panos vai funcionar aquilo. Se eu implementar uma análise de Fourier no meu design de alto nível, não importa como é que vai ser implementado. Vai ser um FFT, vai ser analógica, vai ser um processador, não importa. Em design de alto nível faz a função. Design de baixo nível, então, eu vou começar a separar o projeto em várias partes pequenas e vou começar a atribuir funções mais simples, que sejam mais próximas de como é implementado de fato. Uma descrição de baixo nível geralmente vai passar por isso no sistema digital, que é uma descrição RTL, que eu acabei de escrever para vocês, que vai dizer exatamente como a lógica combinacional e os registradores, ou seja, lógica combinacional e sequencial, se integram. Vai literalmente trabalhar com bits. Olha, se tiver um barramento de 10 bits e vier tal valor, a máquina de estado vai fazer isso. Se tiver outro valor, a máquina de estado vai pular para outro estado. E, realmente, cada vez baixando mais o nível, a ponto de eu agora tratar com barramentos de bits, realmente, níveis lógicos alto e baixo aqui. A gente vai ver na próxima aula como é essa linguagem de descrição de hardware. E as duas mais comuns que a gente tem em linguagem de descrição de hardware são VHDL e Verilog. Elas não são linguagens de programação, porque elas não descrevem a forma que um programa vai ser executado passo a passo. Elas são linguagens que descrevem como o hardware vai ser implementado a sua estrutura. Por isso a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente tem uma máquina de estados, a gente pode pensar como um programa procedural, uma linha depois da outra executaria, se está em tal condição vai fazer tal coisa depois, vai e volta, transições entre estados diferentes. Mas, para uma linguagem de descrição de hardware, cada estado corresponde a uma combinação de bits que o registrador tem, e cada transição corresponde a uma certa lógica combinacional que vai levar o estado desses registradores a outra combinação nos próximos ciclos. É uma coisa muito louca da máquina programação em hardware, que tu pode colocar, tipo, tuas variáveis lá no final e fazer vários processos antes e vai dar certo. Tipo, não importa, sabe? Não é? Tipo, o software ele vai lendo de cima para baixo e vai lendo como se fosse uma ordem, sabe? Síncrona. Já de hardware, ele implementa tudo. Tipo, ele lê tudo e depois ele fala, isso é isso. Legal, vamos fazer isso. Um ponto bem interessante que tu falou. A implementação de software vai executar instrução depois de instrução, né? O que estiver em cima vai ser executado primeiro do que está embaixo, né? Exato. Software. Implementação em hardware, tudo é implicitamente paralelo. Então, o compilador, ele vai ler todas as linhas do teu programa, ele vai entender a lógica entre uma expressão e outra, e vai gerar um hardware que faz tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, se você ligar a saída do circuito na entrada dele próprio, aquilo vai ser executado de forma concorrente. O circuito vai ficar literalmente oscilando, vai ficar trocando em uma máxima velocidade a entrada e a saída, porque você tem que dizer o que acontece num ciclo e o que acontece no outro. Não é que vai ser executado um depois do outro, vai ser executado tudo de forma concorrente. Inclusive, pode fazer loops combinacionais aí que são um problema. Mas logo depois disso, a gente viu algo chamado verificação funcional, em que a verificação funcional se trata de pegar a especificação e, por meio de simulação, estimular todos os casos de uso e as funcionalidades que serão o que eu espero que o meu projeto tenha. E como eu comentei, é comum que os projetistas que fazem verificação não façam o desenvolvimento da parte do RTL, para não ficar viciado nisso. Isso aqui é uma forma comum de se fazer uma verificação, que é botar o design under verification, que pode ser o sistema inteiro ou pode ser um bloco pequeno aqui, e montar esse bancada de testes, ou test bench em simulação aqui, em que eu tenho uma fonte de dados que vai dar todos os estímulos dos vários casos de teste e uso do meu sistema. Eu tenho um checker que vai verificar se as respostas que o meu sistema que está sendo verificado fornece são iguais a um modelo de referência. O modelo de referência pode ser algo em alto nível, porque ele não vai ser implementado. O modelo de referência é aquilo que foi usado lá na simulação de alto nível. E o que o pessoal da verificação tem que ter? Ele tem que garantir que ele está estimulando todos os casos de uso aqui na fonte de dados, e ele tem que depois verificar se as respostas são iguais ao modelo de referência ou do meu modelo em teste.
O modelo em teste ele tem aqui algo chamado driver e monitor, porque afinal o modelo em teste ele tem relações de tempo já. Porque se eu tenho uma sequência de entrada de bits na entrada aqui, um protocolo que respeita a entrada, ele também tem um protocolo que respeita a saída. Então ele tem temporização. O modelo de referência é algo abstrato que não respeita a temporização, ele simplesmente faz a funcionalidade, independentemente do tempo de entrada e saída. E essa é uma das formas de fazer verificação realmente. E isso aqui são simulados centenas de casos de teste, casos às vezes que não são nem previstos na especificação, mas que podem levar a revelar um bug, por exemplo, no sistema. Um caso de uso específico lá. Podem existir casos de verificação que são descartados já na especificação, logo esses comportamentos são irrelevantes, que não vão ser verificados. Os dispositivos já existem, podem servir como modelo para sistemas de parte do sistema, por meio de... esses modelos já existem aqui em cima. E um caso específico de verificação aqui é, anos 90, a Intel tomou um grande tufo com um processador em que não foi feita a correta verificação da unidade lógica aritmética. Uma unidade lógica aritmética faz operações geralmente de soma, produto, subtração e divisão e outras operações matemáticas. Mas você imagine que você tiver dois operandos de 32 bits, quantas combinações diferentes você tem de valores de entrada? 2 na 64. É uma quantidade absurda de combinações possíveis nas entradas. E para você simular 2 na 64 diferentes estímulos, é um tempo que tende ao infinito. É muito longo o tempo de verificação disso aqui. Tanto que muitas vezes não se verificam, então, todas as combinações das entradas. O que aconteceu com a Intel nos anos 90 aí, lançou um processador que, para certa combinação das entradas, ela dava um erro na saída. E o pior, isso foi implementado em hardware e uma série inteira de processadores saiu com essa unidade aritmética que dava um erro em certa transação. Afinal, um recall bilionário em que ela teve que substituir todos os processadores, porque eventualmente, para alguns casos, eles falhariam. E demorou anos para a primeira vez ser detectado esse erro, que foi se eu não estou enganando, uma pessoa, um matemático, que durante seus cálculos ele chegava a uma conclusão errada lá. E aí ele começou a explorar e descobriu que era o processador que gerava um erro na hora de executar a operação, não era o software dele o problema. E aí a Intel teve que fazer um recall gigante, aí tomou um prejuízo enorme. Depois de ter essa descrição de hardware verificada, né, que é simular todos os casos possíveis, a gente vai para uma etapa que se chama de síntese lógica, em que aquela descrição de como as variáveis são relacionadas, ela vai realmente ser trocada por portas lógicas. Quer dizer que o software sintetizador ele vai transformar tudo aquilo em expressões lógicas, que aquilo lá, A, AND B, AND C, barrado, todas aquelas expressões lógicas que a gente está acostumado, e aí ele vai consultar a biblioteca de todas as células lógicas, lembra aquelas standard cells que a gente viu lá? Todas as células lógicas que ele conhece e vai tentar montar aquela lógica, aquelas expressões que ele tem com as células lógicas que ele conhece. Uma biblioteca com poucas células lógicas, com uma NOT, com uma NAND, com uma NOR, ele consegue implementar todas as funções combinacionais. Com um flip-flop e uma latch, ele consegue implementar todos os tipos de funções sequenciais já. Então, com 5 células é o mínimo para ele implementar tudo o que ele precisa. Mas uma biblioteca mais rica, que tenha mais células lógicas, ele vai ter opções de, em vez de precisar de várias portas lógicas NAND ou NOR para fazer uma determinada função, pegar uma porta lógica só, que implementa já uma expressão mais complexa. Como a gente viu na parte de lógica digital lá, em CMOS, que implementar uma expressão lógica complexa, A, AND B, OR, C barrado, tudo expressão barrada, por exemplo, uma expressão mais complexa, ela pode requerer um monte de dispositivos, 12, 15, 16 transistores, ou você pode pegar uma porta lógica simples, que com 6 dispositivos implementa a mesma lógica já. Por ter 3 entradas, eu sei que com 6 dispositivos eu consigo implementar aquela expressão, geralmente. Então, a síntese lógica trata de transformar aquela descrição do RTL lá, em Register Transfer Logic, em algo implementável, considerando aquelas células lógicas que ele conhece. Quando for um FPGA, ele vai consultar, e aqui dentro ele vai dividir aquelas expressões dele de forma a programar aquelas lookup tables que a gente viu lá em cima. A síntese lógica nunca é feita manualmente, ela é feita totalmente automatizada hoje em dia. Talvez precise de uma ou outra interferência no meio quando tiver uma dificuldade de interpretação da ferramenta ou tiver alguma situação bem específica. Então, como aí na tarefa, tu chamou isso de pós-layout, né? É o que vem aqui embaixo. Pera aí, não chegamos lá ainda. Jesus. Síntese lógica, a gente tem a descrição em software, a gente verificou ela e botou as portas lógicas. A gente pode ou não, eu vou voltar no diagrama, depois de ter essa síntese lógica, voltar a simular e fazer uma espécie de verificação de novo, para verificar se depois de sintetizado ele continua se comportando igual.
Mas geralmente a síntese é automatizada, ela não vai ter nenhum erro. Pode ser que depois de sintetizado, eu veja que o atraso das portas lógicas ficou maior do que eu poderia, não vou conseguir rodar a frequência que eu quero. Eu posso precisar modificar a estrutura e voltar lá em cima e modificar o meu RTL para sintetizar ele de novo, de uma forma que ele funcione mais rápido com aquelas portas lógicas que eu tenho. Eu posso, depois da síntese lógica, estimar também o consumo de energia, porque eu posso fazer uma simulação a nível de gates, que está aqui, ó, Gate Level Simulation, e, através daquele monte de informações que eu tenho nas portas lógicas, estimar o consumo de energia dela. Pode ser que o consumo ficou mais alto do que eu queria e eu posso ter que voltar também e modificar a estrutura do meu programa lá em cima de novo, descrição do meu hardware. Então, de novo, eu descrevi ele em baixo nível, fiz uma verificação, fiz a síntese lógica dele, portas lógicas, mas não tem informação geométrica nenhuma, não importa como eu vou fabricar ainda. Pode ser que eu tenha que voltar, mas deu tudo certo. Alcançou a temporização que eu queria, alcançou a potência consumida que eu queria, tem o tamanho da área que eu posso usar, que eu tenho dedicado, beleza. Junta todos os blocos do meu sistema inteiro, agora junta IPs, junta o que mais eu tiver lá, e vai para uma etapa chamada posicionamento e roteamento, place and route. Place and route é fazer aquilo que a gente está muito acostumado no foco principal quando a gente faz uma placa de circuito impresso, que é botar todas as peças espalhadas lá, posicionar elas de uma forma que elas tenham sentido e rotear, ligar, fazer interconexões elétricas entre elas. Depois de posicionar e rotear, eu consigo obter mais uma informação, que é parasitas. Eu consigo ver quais as capacitâncias parasitas em cada linha do sistema, quais as capacitâncias parasitas na alimentação, por exemplo, indutâncias e capacitâncias parasitas principalmente. E aí eu posso, opcionalmente, voltar a fazer uma simulação que é uma simulação pós-layout. A gente vai ver especificamente simulações aqui embaixo, mas então, depois de fazer o posicionamento e roteamento, ter o layout de fato, eu posso extrair as informações de parasitas e voltar a simular. Ou não, eu posso seguir adiante e fazer o processo chamado tape-out, que é finalizar o projeto e enviar para a fabricação. Tape-out vem geralmente de uma expressão que diz a cultura popular, que antigamente, realmente, quando ia se fabricar os circuitos, se pegavam todas aquelas vistas geométricas de tamanhos e dimensões de gates, tudo aquilo lá, todas aquelas vistas que a gente viu lá nas camadas de layout, e se gravavam numa fita, que era a mídia de transportar grande volume de dados, e mandava por correio ou alguém entregar na fábrica lá. A fábrica lia nos seus computadores as vistas e ia lá e fabricava o circuito conforme aquela informação na fita. Então, tape-out, tipo a saída da fita, naquele momento. Costuma ser um momento tenso porque, a partir desse momento que você manda fabricar, você não consegue alterar mais nada. Se você descobrir um bug depois disso aqui, você vai ter que lidar com essa informação sem conseguir fazer a correção mais. Fabricação, obviamente, vai fazer todas aquelas etapas lá para produzir as geometrias que a gente projetou, e vai demorar talvez umas semanas ou meses para retornar esse circuito fabricado. Afinal, são centenas de passos para fabricar o circuito, dependendo de quantas camadas se usa. E aí se faz uma validação pós-fabricação. Valida a funcionalidade. Aí realmente eu vou botar na prática, vou testar, botar os estímulos entrada e saída, vou programar, vou fazer o que eu tenho que fazer e ver se realmente ele funciona. E validar características como consumo elétrico ou caracterização analógica dele e funcionalidades básicas digitais, obviamente. Na validação, eu não preciso estimular mais todos os casos de uso, porque afinal, durante a verificação funcional que foi feita lá durante uma etapa de projeto, já se estimulou por simulação muitos casos, um volume muito grande de casos, que é muito mais rápido do que se estimular na prática, porque aqui, na verificação funcional, eu consigo estimular cada bloco individual lá interno. E tem coisas que na prática depois é muito difícil chegar a uma determinada condição em que eu teria que programar o microprocessador com tais e tais programas para estimular todos os blocos para várias combinações diferentes. Então, a validação pós-fabricação não é um teste extenuante em que se exercitam todas as funcionalidades do circuito, mas se busca verificar, olha, minimamente, ele faz a função que a gente quer, e principalmente ver questões analógicas e elétricas como consumo de energia e questão de variáveis analógicas, tensões de referência, correntes, offsets, tudo isso. Não é, do ponto de vista digital, realmente estimular todas as funcionalidades. Todas as funcionalidades vão ter sido estimuladas já por simulação lá em cima. Por isso eu vou ter um item específico aqui falando sobre os diversos níveis de simulação diferentes que a gente vai fazer durante esse projeto. As simulações realizadas em momentos diferentes, elas usam versões diferentes do design. Lá, a primeira lá em cima, que eu falei de simulação de alto nível, ela usa modelos que podem ser até mesmo matemáticos. Podem ser softwares que já existem, já foram validados, podem ser um modelo. Não importa como vai ser implementado.
À medida que eu realmente já elaborei a simulação em alto nível, eu confirmei que o sistema vai fazer aquilo que eu quero, já defini o que eu quero fazer, eu vou começar a baixar o nível e começar a implementar coisas mais parecidas com o eletrônico mesmo, que a primeira representação é aquela representação RTL, que é uma linguagem de descrição de hardware. Nela eu vou fazer uma simulação funcional da lógica prevista, mas essa parte aqui inicialmente não tem atrasos, não tem consumo de energia, quando é só RTL, porque é uma linguagem de descrição de hardware que fala sobre a lógica só. Após a ciência lógica, aí sim eu vou ter informação de quais as portas lógicas que eu vou usar. E eu vou ter informação de como elas interagem umas com as outras. Uma porta lógica que vem depois age como uma capacitância para a porta lógica anterior e altera o atraso da porta lógica anterior, por exemplo. Então aqui eu vou conseguir já caracterizar os atrasos das portas lógicas e as cargas capacitivas e tudo mais estimadas que cada uma gera para as outras. A partir desse momento aqui, o meu projeto vai ser fixado numa tecnologia já. Porque antes, enquanto eu desenvolvia o RTL modelo de alto nível, não importava a tecnologia que eu iria utilizar, porque a lógica é lógica, não importa a tecnologia. A partir daqui eu estou usando células de uma determinada biblioteca de células, e aqui a tecnologia vai influenciar. Aqui eu vou saber se é uma mais rápida que a outra ou algo desse tipo. Depois de validar que isso aqui funcionou legal, a síntese lógica deu certo, eu posso passar para síntese física ou layout. E realmente eu posiciono as células, e depois do layout eu vou ver realmente no meu circuito algo tipo isso daqui. Eu vou posicionar elas, eu vou botar minhas células digitais geralmente em linhas e colunas aqui, e aí eu vou ter a possibilidade de estimar parasitas mais rebuscados com mais precisão, que é quais as parasitas das linhas de interconexão de fato, até mesmo a queda de tensão, R vezes I, resistência dos fios vezes o comprimento, em sistemas que consomem mais energia pode ser significante e eu vou conseguir extrair essa informação do layout de fato. Eu posso, depois do layout, voltar lá em cima e fazer uma nova simulação. E simular-se com todos esses parasitas a mais, o meu sistema continua se comportando corretamente. É possível. Aqui em cima, a primeira simulação de alto nível é a simulação mais leve computacionalmente. Ela é muito tranquila de ser feita, são modelos matemáticos. A simulação RTL já exige um certo nível maior de complexidade, vamos dizer, 5 vezes talvez mais complexa computacionalmente. Talvez 5 vezes daqui para cá. A simulação pós-síntese lógica talvez já aumentou a complexidade da simulação em 10 vezes em relação ao anterior, porque agora são portas lógicas que têm atrasos implícitos a elas, tudo mais, detalhes muito maiores. Talvez aumente 10 vezes a complexidade. E depois de ter toda a síntese física e layout feito, talvez eu aumente mais em 2 vezes a complexidade computacional, por ter mais parasitas ainda e ter mais elementos a serem simulados junto. Então, daqui da simulação de alto nível para aqui de baixo, exige muito mais poder de processamento e muito mais tempo para executar todos aqueles casos de teste. Por isso mesmo que a verificação realizada aqui nessa camada, quando estou no nível de RTL, ela consegue estimular muito mais casos. Porque eu vou precisar no mínimo 20 vezes mais tempo para rodar a mesma simulação de verificação se eu usar essa versão aqui pós-layout com mais detalhes. Mas, obviamente, com pós-layout com mais detalhes, você pode pegar casos específicos, um pequeno atraso no teu sistema, lá vai causar um grande prejuízo na funcionalidade. Então, aqui são os vários níveis de simulação. Guilherme? Então, tipo, o alto nível, tu faz tipo, mais uma computação gráfica, tipo, eu vou ver isso, sabe? Tipo, tu vê, essa lógica aqui vai achar as funções do teu problema, né? Daí, tipo, de baixo nível, tu começa a ver os detalhes, né? Tipo, botar esse aqui muito longe desse vai dar problema, botar esse aqui muito perto desse aqui vai dar problema. Tu começa a ver essas partes mais por detalhes, né? Do hardware. Sim, exatamente. Tu começa a pensar mais realmente como é que tu vai implementar aquilo. E aqui nessa pós-síntese lógica, tu começa a ver realmente o que as portas lógicas têm de influência, né? Tipo, se eu pegar essa porta lógica dessa empresa, ela é mais lenta, daí vai dar problema. Se eu pegar essa aqui mais rápida, pode dar problema. É isso, então? É isso aí, exatamente isso aqui. Aqui nesse ponto a tecnologia começa a influenciar. Até o RTL, eu posso pegar e migrar para outra tecnologia completamente diferente. Eu posso começar pensando numa tecnologia e mudar para outra foundry, outra coisa. Até o RTL vai ser o mesmo, em geral. Pós-síntese lógica, então, eu vou começar a tratar de uma tecnologia específica e pós-síntese física ou pós-layout, eu vou ter muito mais coisas mais fixadas, porque eu já montei todo o layout naquela tecnologia específica. E aí, essa simulação é quase a nível Spice depois aqui no final, porque ela tem todos os atrasos da porta lógica, todas as cargas, inclusive tem uma forma que aí sim a complexidade computacional ela cresce exponencialmente, talvez 100 vezes mais computacionalmente custosa, que é se pode extrair os dispositivos elétricos de fato do layout depois e observar
o comportamento a nível analógico e simular o sistema inteiro como SPICE. Mas aí ele exige uma quantidade de memória RAM enorme, uma quantidade de processamento enorme, e aquilo que eu simulava em RTL rodava 1 milhão de casos, que é equivalente em tempo real, talvez a 10 segundos de operação, em RTL, eu posso levar para rodar 10 microsegundos quando eu vou na simulação de mais baixo nível que usa os componentes elétricos de fato. Mas em alguns sistemas é interessante, em alguns casos, por exemplo, a inicialização do sistema muitas vezes tem blocos críticos, como blocos analógicos, que tem que gerar uma referência, algo do tipo. Bloco gerador de clock, que é muito crítico, né? Se não tiver clock, o sistema não funciona. E muitas vezes o teste de ligar o circuito, ele é feito no nível de dispositivos elétricos aqui. Mas enquanto que o teste de ligar o circuito vai demorar 2 dias para ser executado numa simulação SPICE, para simular 100 microsegundos de simulação no mundo real, né? Os 100 microsegundos. Vai demorar 2 dias para simular em nível SPICE. A simulação RTL dele, eu posso ter executado 10 milhões de testes e simulado vários minutos de operação do circuito em RTL nesses 2 dias. Então, para vocês verem como o detalhamento que eu consigo aqui é muito mais próximo das variáveis analógicas, mas eu não preciso rodar uma simulação SPICE do dispositivo, depois obtendo os dispositivos lógicos lá, dispositivos elétricos, só para validar a funcionalidade digital. Mas, bom, é interessante saber essa questão das simulações diferentes. E agora a gente vai dar uma olhada rapidinho no fluxo do projeto analógico, porque ele tem uns pontos diferentes aí. Ele passa por especificação também, passa por uma simulação elétrica a nível elétrico, passa por um design físico, que é a criação de layouts, de geometrias de fato, com todas aquelas preocupações de casamento de dispositivos e tudo isso. Também tem um passo de simulação física, que é depois de feito o layout, antes da fabricação, se extrai todos esses parasitas e se simula novamente, porque a nível analógico, em geral, esses parasitas são mais significantes. Então também existe simulação. E eu pulei aqui, intencionalmente, uma etapa que é o design elétrico, que é dimensionamento de dispositivos tipo transistores, capacitores, resistores, que numa simulação digital ela não é feita manualmente. Simulação digital eu pego células prontas. Então, isso aqui é o design de alto nível, que é o que a gente vê na filamentos de eletrônica, basicamente. Polarizar transistores, escolher resistores, escolher capacitor, ver resposta em frequência, ver filtro, ver estabilidade. Design elétrico. E aqui está um diagrama simplificado de um fluxo de projeto com circuito analógico. Diagrama simplificado, porque realmente ele tem uma grande complexidade por trás. Se a gente for olhar aqui, essa primeira faixa aqui corresponde ao design elétrico. Concepção da ideia, que é especificação e alto nível. Definição do design seria o design de alto nível, os blocos que eu vou separar. Começar a implementação, dimensionar os transistores e simular a nível de esquemático os seus componentes, fazer essa simulação elétrica aqui, ó. E ver se inicialmente essas coisas parecem se comportar bem. Se tudo deu certo até essa etapa, aí eu passo para o design físico, que é, eu vou começar a desenhar o layout, desenhar esses dispositivos fisicamente, como é que eles vão ficar. Mas só se deu tudo certo, então eu vou passar da simulação para baixo aqui, ó. Vou desenhar o layout, que vai ser customizado, obviamente, porque os dispositivos, cada transistor tem um tamanho, cada capacitor tem um tamanho, as interconexões e tudo mais. Aquela questão de similaridade, fazer os dispositivos bem casados para que eles tenham características parecidas, vai ser implementada nessa parte aqui. Vou fazer uma verificação física para ver se realmente tudo que eu tinha no meu esquemático planejado foi implementado corretamente, se eu realmente desenhei todos os transistores com os tamanhos certos, se eu fiz as interconexões corretamente. E vou fazer um passo bem chato aqui, que é extrair parasitas. Lembra lá que eu falei, pós-layout eu poderia, na design digital, ver os atrasos das células, como os parasitas das trilhas e tudo mais se comportam? Aqui também, só que além de pensar em parasitas entre as trilhas que interconectam e tudo mais, como eles se comportam, também tem que verificar a influência de resistência das trilhas, a influência de capacitância parasita entre elementos próximos e vários outros. E eu vou voltar para uma nova interação de simulação, que possivelmente descubra problemas e tenha que voltar a refazer o design físico, verificação física, tudo isso. Esse laço aqui é bem doloroso. Inclusive, eu acompanhei uma vez um design de um conversor AD, eu não fiz o design de fato, eu nunca trabalhei diretamente como designer analógico, mas eu acompanhei os colegas, porque eu fazia a parte digital, e o que eles me falavam, um conversor AD era muito complicado porque ele tem que ter algo chamado monotonidade, que é, se a tensão de entrada sobe, a palavra, resultado da conversão, não pode descer nunca. E alguns elementos parasitas, principalmente capacitâncias parasitas naquele circuito que a gente estava vendo, eu estava envolvido, ela fazia com que, em alguns pontos no meio da escala, eventualmente, um aumento
na tensão de entrada, poderia dar um passo para baixo a palavra digital resultado da conversão. E que isso quebra a característica principal, que é a monotonidade. Isso é bem complicado. Fora outras questões como linearidade. Se eu botar uma rampa perfeita na entrada, tem que ter uma rampa perfeita na saída. Ou também, se eu botar um seno perfeito na entrada, tem que ter um seno perfeito na saída. Isso se avalia para ver se não tem harmônicas múltiplas do seno na saída. Se tiver harmônicas múltiplas, quer dizer que ele distorceu o seno da entrada. E tudo isso vai ser avaliado de novo por novas simulações depois da extração física do dispositivo. Porque pequenos parasitas, capacitantes, resistências, até correntes de fuga muito pequenas podem causar isso. Além do mais, num projeto analógico, a gente vai ter que verificar o efeito da temperatura sobre todos os componentes também. Aqui, nesse nível de simulação. O que no projeto digital já foi feito pelo fabricante das células, pelo projetista das bibliotecas de células digitais que eu estou fazendo. Ele já me diz, o fabricante lá no projeto digital, essa célula funciona entre tal e tal temperatura com tais e tais características. Tranquilo, eu simulo a biblioteca lá com o modelo com uma temperatura mais alta e mais baixa, funcionou 100%. Aqui não, aqui eu vou ter que verificar como cada componente meu se comporta. Verificar se aquelas referências de tensão e corrente são estáveis, tudo isso. Então, o projeto analógico tem muito mais disso, de voltar para essa etapa de simulação aqui e ficar nesse loop. E só se poder avançar para a fabricação, aqui é o processo que a gente chamou de tape-out anteriormente, né? Tape-out. Quando todas essas características elétricas foram verificadas e o design físico foi confirmado de fato. E aí depois, obviamente, da fabricação eu vou ter o teste e verificar realmente se as características analógicas foram implementadas corretamente. Vejam que aqui não está explícito a palavra verificação. Mas a verificação, ainda assim, ela ocorre em todas as etapas aqui em que a gente faz a implementação, simula, ou faz a implementação física e volta a simular de novo. Tudo aqui no meio está implícito também verificação. E teste é tudo aquilo que depois voltou da fabricação eu vou realmente botar na prática e experimentalmente verificar se aqueles comportamentos se confirmam. Um fluxo de projeto misto, ele tem características dos dois. Eu posso pegar uma parte do fluxo digital, outra parte do fluxo analógico, ou fazer o fluxo digital completamente da parte digital, o fluxo misto completamente separado, o fluxo analógico completamente separados, e na etapa final da integração do analógico com o digital, juntar eles todos num sistema só.